Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Herald. Este é mais um Meeple News, as notícias de board games de topo. E estas são as notícias, as Meeple News de março de 2025. E como sempre, vamos falar sobre as notícias nacionais, internacionais e vamos fazer alguns destaques de crowdfunding. Logo no início de março, a Devir lançou um novo jogo de nome Quorum. É isso mesmo, um jogo original da Devir Games, um jogo sobre Roma, sobre o Senado romano, um jogo de negociação muito interessante, já podem ver nas lojas. Durante março, a Pitágoras Games, editora portuguesa, também lançou os dois primeiros jogos para este ano. E o primeiro foi o Visit Porto, um jogo de movimento, adquirir objetivos, seleção de ações, portanto um jogo onde vamos então viajar e visitar explorar os vários locais importantes da cidade do Porto em Portugal. O outro jogo é o Caos da Pedralva Pequena, um jogo da série Hidden Games, um jogo de dedução policial, onde vamos usar apps digitais para resolver um assassinato, muito ao género de outros jogos até agora lançados, mas este é o primeiro em português de Portugal, portanto muito interessante. No fim de semana 22-23 decorreu a quarta edição do Festival de Famílias de Board Games, organizada pela Meeple Games e patrocinada e organizada por outras entidades, mas sem dúvida já vai no quarto ano este evento, o que sem dúvida é muito interessante e demonstra que os board games em Portugal estão muito fortes, muito vivos. Outro jogo lançado pela Devir Games durante março foi o Minos Dice. É verdade, este é um jogo que é um derivado direto do Skull King, mas com dados, até porque o original era mesmo Skull King The Dice Game, que depois transformou-se em Minos Dice e chega aqui nesta edição em português pela Devir Games. E o terceiro e último jogo a ser lançado durante março pela Devir Games foi o Pinha Cola Dice. É isso. Este é um jogo de lançamento de dados para fazermos dados em certas sequências para depois adquirirmos vários tipos de cartas representativas de cocktails alcoólicos e não alcoólicos, portanto bebidas de cocktail, que então é este tema deste jogo de dados da Devir, o Pinha Cola Dice. Também durante março, a editora Meeple Games lançou dois novos jogos e o primeiro foi o Cortex Challenge 3, um party game de dedução, raciocínio lógico, memorização para uma quantidade boa de jogadores, um jogo rápido para todos aqueles que jogam muito e para aqueles que também não jogam muito. Este Cortex Challenge 3. O outro também a sair pela Meeple durante março foi o Trevo de 4 Pistas. Esta é uma edição em português do Soul Clover, também um party game, este de palavras, que sem dúvida é muito divertido, já teve vários prémios e é mesmo para as pessoas que gostam deste estilo de jogos. Portanto, este jogo Soul Clover, neste caso, Trevo de 4 Pistas. Logo no primeiro dia de março, a Awaken Realms anunciou os seus vários jogos para o Awaken Realms Game Found Fest. E o primeiro foi logo uma super surpresa, e é o Agrícola. E vocês, o Agrícola, uma surpresa, é verdade, porque vai levar o tratamento que levou primariamente o de Castles of Burgundy e depois o Porto Rico, e agora vem aí a épica obra-prima seminal do Uwe Rosenberg, o Agrícola, com todos os tratamentos super deluxe, o Agrícola. E também não foi a única coisa sobre o Agrícola, não foi o único jogo neste Awaken Realms Fest da GameFound. O outro foi o Dead Harvest, é isso mesmo, juntando Zombicide com Agrícola, onde nós vamos
fazer a nossa quintinha, mas vamos ter que proteger esta quinta de ataques de zombies. É isso, um survival horror misturado com um jogo de agricultura agrícola. Dead Harvest, sem dúvida, super curioso. Outro jogo também anunciado pela Awaken Realms para o seu GameFound Fest foi a segunda edição do jogo que colocou o Awaken Realms no mapa dos board games, que é o This War of Mine. É isso mesmo, também vai levar uma super edição deluxe com miniaturas, com meio tudo deluxe para esta edição aniversário para este jogo This War of Mine. E o outro jogo que saído desta GameFound Fest foi o Below Asylum. É isso mesmo. E porquê? É um jogo muito interessante de miniaturas, missões, casas fantasmas, criado pelo super designer que criou em 2024 um trio de jogos fantásticos: SETI, Galileo Galilei e T-Garden. Portanto, este vem com um tipo totalmente diferente, um jogo temático de sobrevivência, de dados, de missões, muito sobrenatural. Portanto, sem dúvida, muito interessante. Durante março também foram anunciados os As d'Or. E estes, os maiores ou os mais importantes prémios da indústria francesa, foram anunciados, e o vencedor do As d'Or, o jogo do ano, familiar assim se possa dizer, foi o Odin, um jogo da Helvetic muito curioso. E o para expert, que o As d'Or agora também já tem, foi o Cut na Hora, um jogo da CGI, da Chex Games Edition, também bastante curioso, com mecanismos muito interessantes. Sem dúvida, duas grandes coisas. Outro anúncio para março muito curioso foi o The Voynich Puzzle. É isso mesmo, porque também, não só porque tem a ver com aquele manuscrito que nunca ninguém ainda percebeu, super misterioso, puxando ao sobrenatural, mas também porque é um novo jogo do Dani Garcia, e o Dani Garcia ainda está em graça. É isso mesmo. Portanto, este designer de super jogos, o espanhol, vai lançar este The Voynich Manuscript ou Puzzle através da Salt and Pepper. Muito interessante. A Empress 4 Games anunciou o terceiro volume da sua série Walking, e vai ser o Walking in Osaka. É isso? Este então é um jogo do mesmo designer dos outros Walking, e vai trazer novos mecanismos, novos locais para este super interessante formato, esta super interessante série de jogos. A Super Meeple traz sempre jogos muito interessantes e anunciou também durante março o Thesaurus. Este é um jogo sobre caçar tesouros debaixo do mar, do designer de Kyoko no Neko e Meeple Circus. Este é um jogo de worker placement, de exploração dos fundos oceânicos, onde vamos adquirir vários tipos de equipamento de mergulho, equipamento de exploração, exploradores para a nossa tripulação, para depois adquirirmos os vários tesouros subaquáticos. Outro super curioso jogo anunciado durante março foi o Halo Pact. Este é um seguimento praticamente direto do hit Beast, e é dos mesmos designers, da mesma editora, e dá um twist a este jogo, transformando mais num jogo de talvez de dungeon crawling, porque vai ser isso que vai acontecer. Vamos mais num dungeon crawling, mas também continua a haver um formato de esconder sobrevivência. Portanto, para quem gostou do Beast, este Halo Pact sem dúvida é bastante interessante. Um super curioso anúncio para também março foi pela Monolith, e é o Berserk de board game. É isso, este vai ser o primeiro jogo oficial de um icónico mangá anime que vem aí pela Monolith. E é um board game, portanto não é um miniature games, pelo que percebi, o que é sem dúvida muito interessante, e por isso mesmo vamos ficar à espera deste Berserk de board game. Também um super curioso anúncio foi uma nova expansão para o Earth, é isso, a segunda, e vai ser Animal Kingdom, que traz com mais força os animais. É isso, já podemos draftar esses animais
esses animais vão ter meeples que vão andar a viajar pelos nossos territórios, assim se possa dizer. Sem dúvida, muito, muito interessante este Animal Kingdom para o excelente jogo Earth. A Smic Games fez um anúncio super, super interessante e totalmente surpresa. E foi um novo anúncio de uma nova versão do Quacks of Quedlinburg, que apenas ficou com o nome Quacks. É isso mesmo. Uma arte totalmente diferente que está a ser um pouco polémica, mas é um jogo que melhora em termos de componentes a versão da Schmidt-Spiel e vai ser então uma nova edição que sem dúvida poderá ser e terá até três versões. Vai ter a versão normal, a versão Deluxe e a versão Big, com as expansões todas Deluxe. Portanto, sem dúvida, muito interessante. A Golden Bar, que se tem especializado em transformar IPs de videojogos em board games, anunciou durante março o Tekken. É isso mesmo, o Tekken de board game ou Tekken de miniature game vai chegar em formato de board game, onde nós vamos então fazer uma luta de 1 contra 1 usando cartas, miniaturas, dados. Sem dúvida, um grande anúncio para todos os fãs de Tekken, que são muitos. Outro curioso anúncio para março foi um jogo novo da Queen Games pelo Stan Kordonski. O Stan Kordonski agora está a participar com a Queen Games, claramente, depois do seu Nova Roma. Vê o Propeller Islands. É isso. Este é um novo jogo que muita gente diz que é um derivado de um dos primeiros jogos deles, uma melhoria grande, ou pelo menos uma inspiração de um dos primeiros jogos do Stan Kordonski, mas é um jogo que vai pela Queen Games com a arte do Miko, portanto, sem dúvida, é para ficar de olho. Sem dúvida, montes de anúncios, e o próximo é The Come On e é o novo The Adventurers. É isso, não só vem um, não só vem dois, mas 3 jogos desta série de jogos de aventura, muito Indiana Jones, muito pop, que foi um sucesso quando foi lançado, se não estou enganado, já vai para aí há pelo menos 10 anos. Este The Adventurers vai ter os 2 primeiros que já saíam, o Temple of Shack e o Pyramid of Horus, e a esses vem adicionado um novo, que é o Tomb of the Pirate Queen. É isso, portanto, 3 jogos nesta série de Adventures que vai ser totalmente reformulado em termos de componentes, arte e gameplay. Portanto, se gostam de jogos de aventuras e gostavam de sempre tiverem curiosidades no The Adventures, mas nunca conseguiram porque é extremamente difícil de adquirir, é ficar atentos a esta nova série. Um dos anúncios mais curiosos para março foi o Art and Garden ou Sanctuary. Porquê? Porque é uma versão reduzida, streamline do Ark Nova. Sem dúvida, este jogo que recebeu inúmeros prémios e continua a ser adorado por muitos gamers, promete uma nova versão, um novo formato mais baseado nos tiles, para criar o nosso zoológico de uma forma mais simplificada. Portanto, se gostam do Ark Nova, querem meter outras pessoas a jogar, este Sanctuary Art and Garden é sem dúvida muito interessante. Começando já por o Art and Garden, os melhores ficaram para o último, e o outro é o Tantan The Trick Taking Game. É isso mesmo, é verdade. O Tintin vem para um formato de jogos de tabuleiro e principalmente, super curiosamente, para um jogo de trick-taking, um jogo de vasas, onde nós vamos jogar um jogo de vasas com alguns twists e com dedução à mistura, porque é um jogo com um dos mais interessantes e importantes e famosos investigadores de sempre. E, sem dúvida, muito interessante para todos os fãs da bande desenhada francesa ou belga e para esses mesmos jogadores que gostam de jogos de vasas. E talvez um dos anúncios e o último do internacional que fez mais furor, foi também já pelos finalmente de março, foi o StarCraft The Miniatures Game. É isso mesmo.
o StarCraft volta novamente para os board games, mas não foi só. Muita gente diz, é um miniatures game, não é muito interessante. Pois é, mas Arkane Studio, que é a editora do novo StarCraft, também anunciou que a partir de 2027 vai lançar vários jogos, mesmo board games, não miniature games, do StarCraft. Por isso mesmo, sem dúvida, em 2026 o miniature games e a partir de 2027 vários jogos no IP do StarCraft, que é adorado ainda por milhões de pessoas. Por isso mesmo, esse StarCraft de miniature games e eventualmente de board games, vários, é uma das notícias mais curiosas para março de 2025. Os crowdfundings não são muitos e começamos com, na verdade, uma expansão de um jogo super interessante. É o Formaggio, ou Formaggio, para o Formage. É isso mesmo. Uma expansão que chegou ao Kickstarter para ser junta ao Formage com os queijos e mais umas coisas italianos. Formaggio, é isso. Sem dúvida, se gostam de Formage, também podem adquirir o Formage, se ainda não o adquiriram, e podem adquirir a nova expansão, o Formaggio, através do Kickstarter. E o GameFound chegou logo no início de março, 2 jogos, spin-offs do Black Orchestra. É isso mesmo, um jogo do Phil Dubarry, que tem estes 2 novos jogos, um chamado Resistance e outro chamado Valkyrie. Estes são spin-offs com alguns toques do Black Orchestra, mas com outras coisas diferentes, um mais simples, outro mais complexo. Mas se gostam do Black Orchestra, gostam deste tema de subrefúgio, operações especiais da Segunda Guerra Mundial, o Valkyrie e o Resistance do Black Orchestra pode ser para vocês e está em GameFound. E também chegou ao GameFound o Six Sojourns. Este é uma evolução do clássico jogo da Red Raven Games do Brian Lockhart, o 8 Minute Empires, ou Império em 8 minutos. É então uma evolução com um mapa maior, com cartas maiores, com mais envolvência, esse Six Sojourns. E pronto, foram estas as Meeple News, as notícias de board games de topo de março de 2025. Se querem mais notícias, vão ao Facebook, página Meeple News, está todos os dias várias notícias. O que falamos aqui é apenas uma pequena amostra do que vocês podem saber de novo no Meeple News no Facebook. Eu vou deixar um link na descrição ali em baixo. E entretanto, voltem para mais vídeos e até ao próximo vídeo.